O Sporting reforça mais uma semana a sua posição de líder num campeonato nunca antes visto. Cláudio Rocha, treinador adjunto dos sub-16 do Salgueiros, junta-se hoje à nossa conversa para falarmos da importância e das grandes dificuldades que a formação do futebol atravessa neste momento. Olá, Fernando, mais uma vez. E esta semana vamos começar pelas contas do campeonato. O Sporting soma e segue e o Benfica volta a derrapar, não é assim? Sim, olá, boa tarde, Ana, e ao meu convidado, ao Cláudio Rocha, e à Sara também, e para todos os nossos ouvintes que nos têm acompanhado. Mais uma vez o nosso agradecimento. Estamos numa bitola boa em termos de likes e recepção do nosso programa. Vamos ver se ainda vamos subir. Mas estamos satisfeitos com aquilo que temos tido até agora. Portanto, relativamente à jornada, tivemos uma jornada com algumas surpresas. Em termos da linha da frente, o Sporting mantém-se a todo o vapor, é uma equipa sem derrotas e com todo o mérito. Foi ganhar... ganhou ao Portimonense em casa e o Portimonense não, atenção que o Portimonense não é uma equipa fácil, vamos já falar mais à frente, só o comentário à jornada. Tivemos a vitória de mais um Passos de Ferreira que continua firme e a caminho de tirar o lugar ao Benfica. O Benfica mais uma vez foi ao Farense, é mais do mesmo, já vamos comentar à frente. O Marítimo ontem com o Futebol Clube do Porto. O Porto jogou mais do que o Marítimo, empurrou o Marítimo, mas não finalizou da melhor maneira e voltou a ter um penalti indiscutível segundo o nosso árbitro. Já é o 14º, tem mais penaltis juntos, isto é preciso frisar também. Não é em termos de que não sejam grandes penalidades, é só para as pessoas que andam a chorar, nomeadamente do Porto, todos juntos, não têm tantos penaltis como o Porto, portanto escusam de chorar, mas costuma-se dizer que quem não chora não mama, como se costuma dizer. O Benfica ainda não tem penalti nenhum e ontem foi sonegado mais um penalti ao Benfica, embora o Farense também tivesse um. Portanto, em caso de penaltis, havia um para cada lado. Depois íamos ver, não é? Isso também marca a diferença. Às vezes as equipas não jogam nada, mas com um empurrãozinho de um penalti, a solução é outra e os pontos também. Relativamente ao Braga também, para falarmos dos 4 da frente, fundamentalmente, também ganhou 4-2 ao Tondela, numa grande exibição. O Braga está em grande forma, está a jogar muito bem. E depois tivemos os outros resultados mais ou menos normais. A vitória do Boa Vista para se salvar o caminho da salvação da descida de divisão, 1-0 ao Moreirense. O Belenenses também ganhou, também necessitava destes 3 pontos. O Gil Vicente também precisava, portanto estão todos cá em baixo a ver quem é que vai descer. É um campeonato acérrimo, a nível de descida, não se sabe. A nível da Liga Europa, também há uma certa luta, e a nível do título já não há luta nenhuma para mim, já disse isso mais do que uma vez. Para mim o campeonato está mais do que entregue ao Sporting e bem, e relativamente à luta é para o segundo e terceiro lugar, mais para o segundo lugar, que vale 50 milhões à cabeça. Se o Braga ganhar estes 50 milhões, vai dar um grande salto qualitativo para o ano, uma vez que o Benfica, se ficar de fora, vai ter que vender jogadores, mas depois já vamos lá mais à frente, iremos discutir a crise do Benfica. Bem, agora vamos passar ao jogo do Sporting. Sim. Com o Portimonense. Foi mais uma exibição bem conseguida pelo Sporting, que quase joga de olhos fechados. Dá trabalho, mas tem um grande treinador. Um treinador em que se vê o dedo e as suas ideias. E atenção que o Portimonense tem uma boa equipa, conforme aquilo que eu já disse anteriormente, e alguns bons jogadores, mas não chegou. Alguém ainda duvida quem será o próximo campeão? Eu não. Se alguém duvida, que levante o braço. Eu já o disse aqui há muitas semanas atrás, e com 90% dos jogadores portugueses, Mourinho tinha razão. Para ganhar o campeonato português, bastava comprar em Portugal. Só que comprar em Portugal já não é que se compre muito barato, mas é preciso comprar mais fora, nomeadamente no sul da América. Não é por acaso que apareceu agora a droga, mas um dia a gente vai voltar
a esta conversa, porque dá muitas comissões. E as comissões agora, como o futebol está confinado também, sem adeptos nem nada, se calhar às vezes aparecem estes aviões mistérios que ninguém liga, não é? E para entradas de dinheiros e lavagens de algumas coisas que mais à frente irão suceder. Vai haver várias bombas no futebol português, elas estão quase a arrebentar e eu fico por aqui. Não é? Relativamente ao Benfica, foi o jogo a seguir, sem casos de arbitragem, no caso do Sporting com o Portimonense, não há casos de arbitragem, há um ou outro, mas foi bem alinhavado pelo árbitro e pelo VAR. Relativamente ao Farense Benfica, é mais do mesmo. Eu já disse e continuo a dizer que o Benfica tem o cancro número 1 é o presidente, que apostou nas eleições e ganhou as eleições. Portanto, o Benfica este ano já tem um troféu, é o troféu Luís Filipe Vieira. Portanto, ganhou as eleições e gastou 100 milhões para trazer um indivíduo que os benfiquistas agora, infelizmente, se tivessem ouvido aqui o programa mais vezes, já estavam com o coração a menos rotações, não é? E a não ter que lhe dar um problema ABC ou um problema qualquer de ansiedade e terem que ir à farmácia. Porque eu estou farto de avisar, e eu avisei antes de começar o campeonato. Aliás, até vou lembrar o seguinte, tenho 2 garrafas de champanhe destinadas a quando sair o presidente do Benfica, que vai ser mais difícil, mas a segunda garrafa de champanhe é destinada ao treinador, que é o cancro número 2 do Benfica. Tens a festa preparada, Fernando? Exatamente. E o treinador, mais uma vez, ainda está a continuar, é o chamado, eu apelidei de Coveiro do Flamengo, que veio do Flamengo, e depois vão as pessoas, já me estão muitos benfiquistas, já me estão a dar razão, e alguns escrevem-me a perguntar o que é que se vai suceder, e eu também já lhes disse, vão acompanhando, que eu até agora ainda não falhei nenhum prognóstico, e estamos a falar na entrada de um treinador que os benfiquistas não devem estar esquecidos que o André Vilas-Boas ganhou um campeonato com 21 pontos de diferença. Portanto, o Sport neste momento está a 15, mas ainda faltam 6 pontos. Mas vai lá chegar. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, este treinador, além de o balneário estar contra ele, ou 80% do balneário, e ele ainda conseguiu lançar mais carvão agora com esta substituição do guarda-redes, o Vlaco Dimos, que ninguém entende, porque não é da responsabilidade do Vlaco Dimos as exibições que o Benfica anda a fazer, mas sim do seu treinador, e alguns jogadores que ele trouxe, em que faz a diferença relativamente aos outros, que os coloca a jogar quando eles, neste momento, independentemente do valor, que eu aceito que eles têm de certeza esse valor, até porque custaram 20 milhões, 25 milhões, etc., mas o treinador é o grande responsável, jogam sempre. E agora gostava que algum benfiquista me escrevesse ou me dissesse qual destes jogadores, desde que veio ser Jorge Coveiro do Flamengo, está melhor ou está a jogar melhor, para bom entender. Deixamos aqui essa questão, Fernando. Pode ser que alguém nos queira responder nas nossas redes ou aqui num comentário a este vídeo? Pronto. Resumindo e concluindo, o Benfica com uma tática obsoleta da parte do seu treinador, que não sabe jogar de outra maneira, já fez 1 ou 2 invenções, acabou por levar mais um empate e mais um atraso na classificação. Relativamente ao Futebol Clube do Porto com o Marítimo ontem, mais uma vez o Porto foi superior ao Marítimo, podia ter ganho, como podia ter perdido, mais uma vez deve ao seu guarda-redes, que eu já disse aqui mais de uma vez, quando não defende as bolas, está lá o poste ou a trave, embora seja um grande guarda-redes. Mas também estão com alguma dose de sorte, porque se estivessem numa maré de azar, teriam perdido 3 pontos na Madeira. Independentemente de merecerem ganhar ou não, mas só contam as bolas que entram. Depois há um penalti, escusado, porque o jogador do Marítimo não tem necessidade de fazer um penalti daquela, a acabar o jogo praticamente. No meu tempo de jogador, um treinador tirava-me e mandava-me para a bancada uns jogos seguidos para ser castigado por uma faceta dessas, não é? Porque aquilo é um penalti que não há necessidade nenhuma de o provocar. E assim se perde um jogo no fim. Certo, Fernando. Ficam então aqui as tuas análises e as tuas notas aos jogos deste fim de semana. E esta semana vamos ter competições europeias. Queres fazer uma antevisão desses jogos? Esta semana e tivemos a semana passada. Vamos fazer uma antevisão. Relativamente
Na Champions League tivemos um Porto que ganhou, e muito bem, a uma Juventus que chegou aqui como aos fidalgos da Casa Mourisca, em que pensavam que as camisolas e o prestígio e o Juventus, por ter ganho e vários campeonatos, 8 seguidos, e este ano provavelmente não vão ganhar, eram favas contadas. O Porto, dentro daquele espírito combativo à Sérgio Conceição, a conseguir tirar o melhor dos jogadores. Alguns dos melhores jogadores do Porto neste momento estão a baixar de forma, porque fisicamente estão a ir abaixo, são muitos jogos seguidos. Anormalmente este campeonato está mal feito em termos de calendário, já toda a gente se manifestou sobre isso, mas ninguém faz nada. Continua a empurrar para a frente, já dissemos isso aqui. Portanto, o Porto ganhou bem 2-0, 2-1, há um penalti também escandaloso sobre o Cristiano Ronaldo, até é de admirar, porque como é sobre o Cristiano, é fácil os árbitros marcarem, mas não marcou. O Porto acaba por ganhar 2-1 e o problema foi o golo marcado pela Juventus. Senão a Juventus iria ter grandes dificuldades. No entanto, a Juventus tem que dar à perna e correr mais do que o Foco do Porto na segunda mão em Itália. Senão corre o sério risco de ser eliminado. E não é nada do outro mundo que o Benfica já eliminou a Juventus. Certo, passamos então aos próximos jogos, Fernando. Portugal, que é necessário a gente conseguir pontos. Embora isto, depois mais à frente, vamos ver, a Liga dos Campeões vai modificar. Relativamente aos outros dois encontros, o Braga, além de jogar bem, perdeu contra uma grande equipa, bem treinada, por um bom treinador. A Roma anda bem classificado, o campeonato italiano não é o campeonato português. O Braga até jogou mais, mas a matreirice da Roma foi superior ao Braga e acabaram de fazer 2 golos. Dificilmente o Braga irá dar a volta, porque necessita de marcar 3 golos e não sofrer nenhum. No outro jogo, é mais do mesmo, com uma agravante de o Cobeiro do Flamengo queria o Lucas Veríssimo, que era o melhor defesa central do Brasil, o mais rápido do Faroeste, e ele chega aqui e joga com 3 centrais e até coloca o homem que jogou muitas vezes no Brasil com 3 centrais, mas é o central do meio, portanto o último central, e ele colocou-o na direita quando ele não tem velocidade de ponta. É um jogador rápido, um jogador alto, etc. Agora já não precisa dele, nem nada, portanto já não precisava de ver defesa central, porque com a tática obsoleta já o colocou para o banco. E só agora, com a lesão do Otamendi, é que ele vai jogar. Portanto, não havia necessidade de ir buscar mais ninguém. Se calhar para outros lugares no plantel do Benfica. E depois, o mais do mesmo, com alguns jogadores que não merecem jogar de momento, que é aquilo que eu digo, não é que sejam maus jogadores. O Ondão da exibição do Sport Lisboa e Benfica no Estádio do Dragão este ano, que foi superior ao Porto, quer em entrega, em jogo jogado, etc. O Ondão dessa equipa. Quem é que treinou essa equipa? Eu bem disse que foi o Espírito Santo, não foi o Jorge Jesus, Cobeiro do Flamengo. Mas enfim, o problema aqui, para terminar... Sim, para concluirmos, Fernando. Porque vão-se zangar as comadres e vão-se descobrir as verdades. E nós depois vamos aguardar os próximos capítulos do Benfica. Cá estaremos para ver. Entretanto, vamos juntar... Diz, Fernando, diz. Queres passar já à próxima jornada? Pode ser muito rápido, sim. Uma nota muito rápida antes de trazermos aqui à conversa o nosso convidado. Teremos um grande jogo que alguns consideram, nomeadamente os portistas, o jogo do título, que acham que se ganharem ao Sporting ainda lá vão chegar, mas eu estou curioso para ver este Futebol Clube do Porto, que sofre golos com mais facilidade até no Dragão do que fora, perante um Sporting incisivo e a jogar de uma maneira simples. Como é que se vão portar os jogadores do Sporting? Porque vai ser criada uma determinada tensão, que é o normal, e vamos ver se eles vão jogar aí psicologicamente no seu máximo. Se jogarem sem medo, acredito que o Sporting irá sair do Dragão sem perder. E com o título mais do que na mão, não é? Mas enfim. Mas mesmo que perca, vão ser campeões na mesma, porque os outros vão perder pontos. Certo. É então hora de juntarmos aqui à nossa conversa o nosso convidado de hoje, o Cláudio Rocha. O Cláudio tem também com o desporto e com o futebol em particular uma ligação muito próxima, não é assim, Cláudio? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão a ver o programa. Ao Fernando, à Ana, à Sara. E antes de começar, eu queria dar um voto de esperança e de força à família do Alfredo Quintana, atleta do handball do Porto,
De nós Foi também. vítima de uma paragem cardiorrespiratória e desejo tudo bom, tanto a ele como à família dele. Entretanto, então, como a Ana falou, pronto, eu estou ainda nos primórdios daquilo que nos move, para mim é o futebol, e sempre foi o futebol. E pronto, estou a começar por baixo, sou treinador de formação, mas acima de tudo sou adepto do Porto, mas acima de tudo sou adepto do futebol. E quando tento falar com outras pessoas do futebol, tento ser o máximo imparcial possível, porque acho que é assim que nós conseguimos ver, temos que ver o futebol, e acima de tudo acho que é uma maneira mais positiva de o conseguir ver. Por isso, estou aqui como adepto do Porto, mas acima de tudo como adepto do futebol. Do futebol. Certo, Cláudia, então íamos pedir-te também, em jeito de análise, que falasses um bocadinho de como vai este campeonato, então como é que vês o teu Futebol Clube do Porto, ou como é que vês a liderança do Sporting? Relativamente à análise do campeonato português, pronto, como eu ouvi o Sporting, a meu ver, é uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal, não a melhor, para mim as duas melhores equipas a jogar é o Paço e o Braga, principalmente o Paço, face àquilo que, não vou explicar, à possibilidade que eles têm monetária, não é? Financeira, acho que com aquilo que têm, são aqueles que vão conseguir tirar melhores frutos. Pronto, como é óbvio, o Sporting está a jogar bem, por isso é que está em primeiro lugar e, a meu ver, irá continuar e será campeão este ano. Já merecia o campeonato. E pronto, acho que isso nada a ver. O Porto este ano e o Benfica, uma parte. O Sporting também acho que está assim mais à frente, porque o calendário do Sporting é muito menos preenchido que o do Porto e do Benfica e até mesmo do Braga. E isso, a sobrecarga de jogos também influencia no rendimento da equipa. E acho que a equipa do Sporting também tem esse ponto a favor, não é? para conseguir o campeonato. O Porto, basicamente a estratégia de jogo e tudo mais não diferencia muito das épocas passadas, como é de ver, e acredito que vai ficar em segundo lugar, mas vai ser penoso e vai ser com muito esforço, não é? Porque o primeiro lugar já está garantido para o Sporting. Certo, Cláudio, obrigada também por esta tua nota. E como eu dizia há pouco, tu tens uma ligação muito especial ao futebol e estás a começar, como também já te apresentaste, a tua carreira de treinador. É verdade, estou como treinador de formação, neste caso agora adjunto de uma equipa aqui do Porto, do Salgueiros, sub-16, e estamos a passar como muitas equipas de formação, passa-se por momentos complicados, não é? Porque não há competição, não há treino, já nem se fala em competição, não há treino, e acho que isto tanto está a ser prejudicial tanto para os atletas como todas as pessoas, nomeadamente treinadores e até os próprios clubes, que acredito que muitos desses clubes vão sofrer muito na pele e até mesmo, digo, até fechar, porque o que rende mais um clube é a formação, não é? Aquilo que sustenta um clube. E acredito que isso será um ponto crucial para o término de alguns clubes. Sim, estamos aqui também a falar da importância da formação, não só para os clubes, mas para os jovens que frequentam as atividades desportivas, não é? E que agora se veem privados disso acontecer. Sim, completamente. Atenção que quando estamos a falar de futebol, estou a falar também de nomeadamente todos os esportes, ok? Tanto indoor como outdoor. E o desporto em si é muito bom a nível físico e acima de tudo a nível mental. E acho que vai haver uma crise mental, tanto nos atletas como nos restantes pessoas ligadas ao desporto, visto esta paragem ser já muito prolongada, não é? Porque houve treinos, começou em agosto e foi até outubro, novembro, não é? Mas foi tudo assim a palpar terreno. E depois lá está, a partir de dezembro terminou tudo e até ver, continuará assim. Este ano também acredito, esta é a minha opinião, acredito que o futebol de formação já não vai voltar, só vai voltar para a próxima época, e com isto também vai ser muito complicado, principalmente para a formação geral, que vai haver crescimento de atletas a jogar certamente para a próxima época, não é? E também o facto de as fornadas, como costuma dizer, dos atletas da última geração. Acredito que vai cair muito porque não houve competição. As equipas séniores, visto que os jogadores não têm competição, as equipas séniores, seja de que campeonato for, não vão buscar esses jogadores porque esses jogadores não tiveram a competição, não se conseguiram mostrar. E acredito que isso também será um ponto negativo para o futebol em geral. Fernando, não sei se queres acrescentar ou perguntar alguma coisa.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, Cláudio. Concordo plenamente com aquilo que tu estás a dizer. Realmente este confinamento foi mau para todos os setores, não é? Incluindo o futebol e da formação, ainda muito pior, não é? Dos campeonatos distritais, etc. Mas para mim vejo na formação tirando este problema, não é, do Covid, vejo outro grande problema na formação que tu estás há muito tempo já ou começaste agora? Não, eu no máximo estou há 3 anos. Há 3 anos. No futebol, Pronto. O que eu noto é que no meu tempo era completamente diferente da formação, porque os pais não faziam tanta interferência. Hoje a grande dificuldade é os pais. E eu digo-te isto porquê? Porque eu já fui convidado para orientar uma equipa da formação e declinei quando fui lá ver e era impossível aturar os pais. Porque os pais acham que os filhos são craques, os pais metem-se na tática dos filhos e os filhos devem estar lá na formação até determinada idade para desfrutar do futebol em si, não é? Aquele futebol de rua, jogar com aquelas liberdades todas e tal, e depois mais tarde, sim, começar a dar uns conceitos de jogo, de tática, etc. Os pais veem mais como empresários, a pensar que o filho vai ser um grande jogador e criam problemas aos treinadores da formação, no teu caso e dos outros todos. Concordas com esta opinião, Cláudio? Concordas com esta opinião do Fernando? Concordo. Comigo nunca aconteceu nenhum caso problemático com os pais. Tentei sempre, como é que eu explicar, jogar um pouco com as águas, não é? E nunca tive nenhum problema, mas como é óbvio, isso há em todos os lados. E acho que os pais, e esta, como eu digo, é a minha opinião, acho que havia de haver formação para os pais. Os pais veem nos miúdos, não quero ser aqui mal interpretado, um abono de família. Exatamente, foi o que eu disse. Não é? É um abono de família. E eles têm que jogar porque querem, porque gostam, não é? Até uma certa idade. Eu até acredito que não havia de haver competição desde os mais pequenos. Era competição, por exemplo, até o sub-13, sub-15, e por acaso hoje ouvi no Facebook alguém falar sobre isso e concordo plenamente com o que disseram. E a partir daí, sim, a partir do sub-15 até o sub-19, entrar numa situação mais competitiva para os ajudar a crescer para o nível, caso queiram, caso sigam, para o nível profissional e até para o nível sénior. E isso acho que é um ponto negativo no futebol. Como óbvio, não se fala hoje muito disso porque o futebol está parado, mas sim, acho que os pais têm que ter um pouco mais de calma e olhar para o miúdo como, acima de tudo, ele estar a gostar daquilo que está a fazer. Porque muitas vezes os miúdos perdem o interesse por causa dos pais. Os pais chegam, e não marcaste, não sei o quê, não sei o que mais. E os miúdos depois caem numa espiral de desinteresse porque estão sempre a levar na cabeça dos pais. Por outro lado, se tratarem de crianças, Cláudio, que gostem mesmo daquilo que estão a fazer, a formação pode ter aqui um papel determinante no bom desempenho, não é? E também no bom desempenho de outras atividades da vida de uma criança. Sim, eu acredito que até certa idade não se deve, uma criança não se deve fixar só naquele desporto. Deve tentar os máximos desportos possíveis. Porque pode não dar como futebolista, mas pode dar como basquetebolista, como o jogador de ténis. Acho que acima de tudo tem que haver essa abrangência de mentalidade. Deve ir experimentando aquilo que tem curiosidade e que quer fazer, é isso? Não entendi, desculpe. Deve ir experimentando aquilo que tem curiosidade e que quer de alguma forma fazer. Sim, perfeitamente. É isso mesmo que eu queria chegar, Ana. Acima de tudo, eles tentarem um pouco de tudo para saber se é aquilo que querem fazer. Mas, como é óbvio, não fazer isto tudo o resto da vida, não é? Inicialmente fazer isso para depois também fixar-se num foco, num objetivo, para depois aí prosseguir adiante. E é realmente de lamentar que agora estejamos privados disso. Acreditamos que é por uma causa maior e que é para o bem de todos, mas é de lamentar porque teria, sem dúvida, muitas vantagens. Fernando, queres concluir antes de passarmos às nossas apostas? Dizer uma coisa aí ao Cláudio, que ele Sim. concorda comigo, com a ideia, porque pronto, eles têm mais experiência do que ele, até pela idade. Mas olha que isso não é só a nível futebolístico, é a nível dos pais, a competitividade na escola também, infelizmente. Esse é que é o verdadeiro problema, é uma falta de cultura e de maturidade dos próprios pais, que querem que os filhos sejam os melhores. E depois, desde a escola, transportam isso também para o futebol. E quem diz futebol, diz basquete, handebol, voleibol, etc. Não é?
e depois estragam-nos com chuteiras, equipamentos melhores do que os dos outros, aquela competitividade que também existe a nível das escolas. E isso é estragar as crianças e o futuro dessas crianças. Hipotecá-lo, na maior parte das vezes. Porque muitos até abandonam por massacre dos pais que não estão para os aturar, não é? E desgostam de uma coisa que gostavam ao princípio. É? Sim, isso concordo perfeitamente. Eu até vou dar aqui só um exemplo, que é um exemplo meu, não é? E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha para aí 9 anos, 9 não, 10 anos já, eu já andava para aí, acho que era no 5º ano, e eu jogava numa equipa da minha terra. Aquilo que eu mais gostava era de jogar a bola, e na altura começava a PlayStation e de jogar PlayStation, só que eu tive notas muito mais nesse ano, em dezembro, e eu recebi de prenda de Natal umas chuteiras. E as notas saíram depois de Natal. A minha mãe foi à escola e eu tive várias negativas, 5 negativas. E ela, está bem então. Então acabou o futebol, acabou o PlayStation, acabou tudo. E naquela altura, como é óbvio, eu chorava prantos porque não estava a fazer aquilo que gostava. Mas hoje em dia, acho que é isso que falta. Acho que, acima de tudo, é mostrar objetivos às pessoas, aos miúdos, e não dar tudo de mão beijada. Eles têm que se esforçar para ter. E acho que é isso que falta um pouco. E acredito que a nova geração, não só de miúdos, mas de atletas, mas de miúdos, não é? No geral, é um pouco isso. Fazem o bem, têm na mesma. Fazem o mal, têm na mesma. Acho que não há uma diferenciação. E é isso que prejudica muito a evolução dos atletas e dos miúdos em geral. Não falo só aqui no futebol, falo no geral, até mesmo para a vida futura. Sim, e vocês enquanto treinadores sentem isso, Cláudio? Sim, sentimos isto. Eu próprio já fiz algumas vezes, eu próprio castiguei os miúdos. Castiguei, entre aspas, não é? Vi que não agiu bem no treino e por aí fora, e eu tive que os castigar, porque eu não estava a ser justo se nos castigasse, ou nesse caso deixasse-os de parte no treino, ou até mesmo nos convocasse, porque todos os outros iam se sentir injustiçados. Sim, trata-se de responsabilizar e de fazer disto uma coisa séria, não é? Claro, porque a aprendizagem que tem hoje em dia é aquilo que muda para a vida. E acima de tudo, no futebol não estamos só para treinar, eu falo por mim, não estamos só para ensinar os jogadores a jogar a bola. É, em cima de tudo, é ensinar o que é a vida, porque nem tudo é bom, nem tudo é mau. Mas se nós nos esforçarmos para tal, vamos conseguir sempre qualquer coisa, ou aquilo que nós pretendemos. Sim, Cláudio. Obrigada. Fernando, vamos passar às nossas apostas. O tempo corre contra nós. E hoje o Cláudio entra também. Sim. Dividiremos pelos 3 os nossos palpites. Tivemos 6 a semana passada, já não foi mal. Não? Mantemos-nos na nossa média. Portanto, vamos começar aqui. Esta semana vou baralhar aqui um bocado e vou começar pelo Cláudio, uma vez que ele é portista, e vai começar pelo primeiro jogo. Porto Sporting. Nacional Braga, para ti, Ana. 2. 2. Famalicão Farense, vou apostar no 2. Depois, Cláudio, Santa Clara, Passos Ferreira. 2. Ana, Portimonense Marítimo. X. Sim. E Tondela Gil Vicente, 1. Depois, Mafra Penafiel, Cláudio. Segunda. Liga. 2. 2. Casa Pia Oliveirense, Ana. Segunda Liga. 1. E Leixões Viseu, 1. Depois continuamos na segunda linha, na segunda liga. Arouca, Cova da Piedade. Olha, onde calhou o Arouca. O Cláudio também é de Sinfãs, por isso também é vizinho. Então é boa pessoa. Arouca, Cova da Piedade. 1. Sim. Eu quando digo é boa pessoa, não é como alguns diziam, que para ser bom chefe de família basta ser benfiquista. Não? Não, basta ser benfiquista e de Sinfãs, Fernando. Não é assim. Isso é visto parcialmente, não é? Por algum. Claro. Agora, Leicester City e Arsenal, para ti, Ana, campeonato inglês, Premier League. 2, Fernando. 2. Depois Sevilha-Barcelona, para mim. Um jogo tremendo. Sevilha-Barcelona. Vou apostar no 1. E AC Roma, AC Milão, Cláudio. Vou apostar no 2. 2. E para a Ana, para acabar, o Chelsea, Manchester United. Premier League, também.
2. 2? Sim. Bem, é bem apostado. Pronto. Temos aqui uns bons palpites. E eu depois complemento com mais alguma coisa, que não se pode fazer só uma coluna. Faço aqui umas... Claro, e veremos como é que nos saímos na próxima semana. Obrigada, Cláudio, por teres estado connosco neste Passa a Bola. Diz? Benfica Rio Ave. Em casa? Não, o Benfica Rio Ave, não sei se dissemos o prognóstico. Não consta aqui. Mas olha, o Benfica Rio Ave, o Benfica vai jogar da mesma coisa, pá, é mais um afundanço, porque o Rio Ave, independentemente de ter perdido agora em casa, ter perdido o último jogo, com o Famalicão, também com algum azar, o Rio Ave está a jogar muito bem. Tenho dúvidas que o Benfica vai ter que jogar ao seu melhor nível para passar ao Rio Ave. O Rio Ave joga bem a bola. Portanto, vai ser um jogo de grande dificuldade, atendendo que o treinador do Benfica não modifica nada, porque ele é que está com a razão, ele é que é o nosso senhor, e eu até já lhe arranjei um lugar, depois dele sair do Benfica, que não vai demorar muito. E querem saber qual é? Quero, Fernando, quero muito, diz-me. Substituir, ele está sempre com os braços abertos, vai substituir o Cristo Rei no Brasil. Já não vai para o Flamengo, vai para o Brasil, mas vai substituir o Cristo Rei. Mas volta para o Brasil, Fernando, é isso. Volta para o Brasil. Exatamente, que ele está sempre com os braços agora no futebol, se vocês viram, está sempre assim. Portanto, vai substituir o Cristo Rei, que ele já está cansado de estar lá com os braços abertos, e ele espera por ele. Terminamos com essa tua frase, Fernando, mais uma vez sobre o Jorge Jesus. Muito obrigada, Cláudio, por ter estado connosco. Esperemos que em breve possas retomar os treinos como todos e que possas fazer isso de que tanto gostas. Vocês já sabem, se ainda não o fizeram, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal para não perderem nenhuma das novidades. Deixem também um like nas nossas páginas de Instagram e de Facebook. Eu e o Fernando vamos estar por lá. E se quiserem participar, tal como o Cláudio, nos próximos programas das próximas semanas, inscrevam-se nas nossas páginas, basta deixarem-nos uma mensagem. Nós, sem surpresas, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.